Pessoal, para o nosso tema de hoje, que se instala aqui, no encontro passado, nós vimos que Leviatã e Berremonte se aproximam diante da morte do anjo do Senhor, né? E eu não sei se fica claro para todos que essas considerações têm um caráter simbólico, e mitológico, não é? E que as narrativas e as tentativas de uma construção racional ferem com a natureza simbólica e com a natureza psicodinâmica do sistema. Então, isso não confere como uma coisa mitológica, simplesmente, mas dinâmica. E no nosso encontro passado, nós vimos que o anjo do Senhor é aquela consideração de um sistema registrado como existente. Aí vem já uma provocação conceitual. Registrado como existente, há o reino, né, que se apresenta ao ser humano de um modo geral, o reino, né, incluindo as regras, incluindo um senso de realidade. Então, todos nós aqui vamos entender que algumas coisas são como são. Eh, no contexto que o planeta atravessa hoje, esse nosso encontro está bem a propósito. Então, nós vimos que existe um sistema em destruição e um outro sistema em construção. O sistema que está em desconstrução é um sistema anterior, mas que tenta impedir que um novo sistema se instale. Na psique individual acontece o mesmo, por isso que eu trago Prometeu e Epimeteu como uma estrutura interior, onde cada um de nós tem as duas forças, não importa, né, para quem todos aqui já conhecem os tipos psicológicos, se o tipo é introvertido ou extrovertido e tais. Todos estão confinados na mesma concepção de realidade. Isso é a realidade. Existe isso e aquilo. Então, nesse sentido, eu caracterizo isso como o anjo do Senhor, aquele que vai definir as regras de percepção da realidade de um jeito ou de outro. Na composição mais. Pessoal, eu vou ter que pedir um lanchinho aqui, que está todo mundo comendo. Olha lá, o povo engordando. Mas voltamos, então. Eu coloquei isso nos primeiros encontros, o que era o anjo do Senhor. E que, é claro, ele vai instalar as tensões entre Prometeu e Epimeteu, já que, nesse ponto, Epimeteu é colocado na metáfora do Spitzer como o rei do povo, aquilo que se instala como um fato que está, aquilo que a gente acredita que é. E Prometeu, então, é aquele aspecto que, dentro do inconsciente, está desprovido de riquezas e de qualidades exasiadas, porque ele não oferece, ah, nesse momento, qualquer interesse humano pelo consumo do que ele propõe. Eu estou fazendo essa estruturação pelo seguinte: a cada dia, pessoal, coisas novas se instalam desde o início, desde que o ser humano começa a ter contato com a consciência. Aí, Neumann
estrutura isso de uma maneira em que a consciência começa a se desenvolver junto a um logos. O que nós vamos chamar de logos não é só a construção de uma lei, mas é também a construção de uma consciência que compreende o desconhecido. O desconhecido está para os outros animais da vida, da natureza, como algo que não interessa a eles saber. Eu digo isso em outros fóruns, que o leão só pode ser leão e não quer ser diferente disso. O leão não quer ser ovelha, não quer nem ser zebra. Ele só é leão e pronto. Não tem dúvidas, e o filhote do leão não precisa ser ensinado, já é leão. Não tem lousa, não tem escola para dizer para o filhote de leão, vamos lá, vamos aprender. Olha, isso aqui é a zebra, nós comemos zebra. Não, o leãozinho já sabe disso. Já sabe porque a estrutura arquetípica se impõe desse jeito, mas a espécie humana não. A espécie humana ganhou um drama divino. E esse drama consiste nisso. Antes eu era como os animais, caçava e coletava, ou seja, também estava no mundo matriarcal, representando um mundo que a natureza dá para os seres vivos uma, uma estrutura de trocas. Eu tenho que comer a zebra e a zebra tem que comer a grama, para que, se eu não comer a zebra come toda a grama, morre a zebra, não tem leão. Então, todo esse sistema é organizado. Essa peça é muito importante. Eu não vou entrar no mérito, pelo menos não nesse fórum, para discutir quem é que organiza. Como é que um sistema sabe qual é o número de leões necessários para comer uma quantidade de zebras que não podem exceder porque vão comer toda a grama? Deve ter um contador entre os anjos do Senhor que fica lá fazendo contabilidade. Pessoal, precisamos mandar mais 2 leões, isso aqui vai dar zebra, hein? Tá faltando leão lá embaixo, as zebras vão crescer. Não, entendam, eu estou tentando construir aqui uma rota de organização que também acessa o ser humano. A própria consciência do ser humano se estende da consciência da natureza. Então, o ser humano não é um privilegiado em si, mas é, ao contrário, alguém que vai sofrer de uma série de outras perturbações, temas que estão na pauta hoje, para conduzir a construção desse logos. Veja, tecnicamente, esse logos ele vai se comportando dentro do nosso sistema interior como um sistema de ordenação daqueles instintos que nos animais fluem naturalmente e fluem a favor dessa ordem. Então, no mundo animal, os instintos são instintos porque cabem para todas as regras. Está embutido nos instintos todas as relações de trocas, né? Mas o ser humano não é assim, né? O ser humano, então, no logos, apresenta um conhecimento que ele transmite para o amanhã, né? Nas minhas considerações, eu uso 2 exemplos. Um exemplo é a Revolução Agrícola, em que o ser humano descobre como plantar. Isso vai ser fundamental para produzir assentamentos, ou seja, a construção da polis, a construção do lugar onde, esse é o nosso tema hoje aqui, pela polis, pela polis mudam-se as regras do logos.
Então, eu preciso ter um sistema estabelecido. Plantadores de mandioca comem mandioca, se assentam como tais, por muito tempo, então, comem a mandioca do jeito que a mandioca se ofereceu, ou o milho, ou o trigo, ou qualquer outra espécie, cevada e tais. Essa relação, se ela for instalada como uma espécie, o ser humano como uma espécie superior, ela não vai traduzir os conflitos, ela não vai conduzir os elementos que estão não só no livro, como na estrutura do conhecimento junguiano. Eh, Paulinha, é você, Paulinha? Sou eu, sou eu. Olha, prazer em recebê-la. Que Obrigada, legal. prazer é meu. Tô aqui em trânsito, mas vou escutar, vou acompanhar. Tá bonita, hein? Essa foto retrata bem. Então, Obrigada. é, então veja, pessoal. Eu estava aqui organizando um sistema em andamento, um sistema que vem desde o ser unicelular primeiro lá atrás, e que ele vem se desenvolvendo ao longo dos milênios e daí para frente. Nessa Constituição que eu estou propondo, então, o Logos, como eu disse, não é simplesmente uma lei que se impõe, como se fôssemos, então, obedientes ao Código Civil, ao Código Constitucional. Somos e não somos. Somos na medida em que temos um contrato consciente com aquilo que se instala como um código. Eu defendo isso para colocar o ser humano numa dinâmica. Dinâmica essa que vai respeitar toda a historinha que está contada no nosso encontro de hoje, desde o zero. Essa dinâmica, então, pessoal, vocês estão entendendo? Esse primeiro movimento aqui, ele é um movimento que eu entendo conhecido nos fundamentos iniciais, onde você tem extrovertidos e introvertidos, regras, e manifestações que vão forçar a consciência a ser modificada pelo inconsciente. Quando o ser humano começa a desenvolver consciência como veículo dessa consciência, então ele tinha que ter primeiro aprendido a plantar alguma coisa, isso se torna consciente e conscientemente pode ser transmitido. Eu posso aí sim fazer uma pequena escolinha que o leão não tem, e que o ser humano agora tem. Olha, né, você tem que cavar um buraco, colocar a mandioca, esperar crescer, depois que crescer, blá, blá. Qualquer coisa desse tipo. E aí os homens, né, os seres humanos, começam a ganhar um caminho que vai permitir que o Elton, com aquela boina simpática, esteja tomando o seu café delicioso. Senão, se não fosse a Revolução Agrícola, não teríamos essa grata visão. Nesse, nesse ponto, pessoal, entendam que o Logos, então, não é simplesmente uma lei civil, mas é uma comunicação do que se sabe. Eu comunico para a geração seguinte o que eu sei. E a geração seguinte vai dizer, entendi. Isso, como, isso vai nutrir, pessoal,
se vocês estão entendendo, todo tipo de discriminação e de intriga, tema que eu também vou deixar aqui do lado para trazer outros elementos, né? Então, o Sim, Su. logos é aquilo que surge para nutrir os instintos e para que eles se aperfeiçoem. Não é nutrir. Como o próprio Freud coloca, os instintos passam a ser conduzidos, as forças instintivas, a libido, que antes era conduzida pelas leis dos instintos naturais, passa agora a ser colocada dentro de uma rota, né, que o Freud vai chamar de cultura, não é? A partir das forças instintivas, você constrói a cultura. Sim, E a isso que eu estava cultura, chamando de nutrir. Porque instinto de comer, por exemplo, todo mundo tem, animais e humanos. sim, Os humanos, graças ao Logos, têm tem um uma mesa caminho daquela. para funcionar esse instinto. Isso. Então, o ser humano fez o pão, ali está todo mundo se deliciando, fez o café, mas o leão come a zebra do jeito que está mesmo. Vai, Sim. zebra, Hum, vai do jeito que está. Não quer nem Então, saber quem achatou o pé do pato. não, não quero nem saber quem achatou o pé do pato. Tá ali, vai assim mesmo. E o ser humano, então, no logos, processa. Ele é conduzido para olhar para alguma coisa e, né, não pensar, porque o primeiro movimento não é pensar, o primeiro movimento é se conscientizar. Que é isso? O Stanley Kubrick coloca isso muito bem no 2001, em que ele entende o que é aquilo e fala, entendi. Esse entendi, ele está na rota do Prometeu e Epimeteu do Spitzer. Está na rota, esse entendi. Esse entendi está na rota da terapia. Entendi. Sem esse entendi, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fazia. Esse é Entendi. o Isso, é isso. Então, entendi quer dizer, ah, ampliei a minha capacidade de logos, né, e compreendi uma atitude que eu não tinha antes. Essa atitude que eu não tinha antes só pode acontecer se, esse é o nosso tema hoje, se um conjunto de fatores circundar o indivíduo. Porque, veja, pessoal, Fatores que já existem. Estão lá. dentro daquilo que eu vou conceber como o anjo do Senhor, o que é a realidade, aquilo que eu vou conceber. Então, vamos supor que tem que achar um exemplo aqui adequado para não criar problemas, né? Polêmicas. Eu posso, um exemplo clássico, eu posso sugerir que o meu vizinho torce para um time e quando o time dele ganha, eu tenho vontade de dar um tiro na janela dele. Ninguém entende porque eu tenho essa raiva do meu vizinho que é de outro time. As pessoas vão dizer, deixa ele torce. Alguns falam, você ganhou, hein? Mas outros jogam pedrada, jogam até bacia de banheiro na cabeça do coitado do time, torcedor do time contrário, né? E o infeliz morre. Então, como entender a natureza dessa raiva? Como entender qual é o princípio que leva a essa ação? As pessoas vão dizer, é a índole.
o camarada é um assassino, um psicótico, papapá. É, eu vou dizer, é uma boa nomenclatura. Tá bom, vamos colocar isso no dicionário, colocar isso no livro e ele fica lá definido. Mas se vocês estão entendendo, o que eu vou defender aqui é que isso é um sistema, porque é o que está se desenhando nesse momento do livro. Eu estou desenhando um sistema que se repete na vida de todos nós o tempo todo. Um sistema. Então, vejamos. Voltando, então, todas as peças, esse logos é instalado como uma sabedoria. Eu roubo dos deuses, prometeicamente, eu roubo dos deuses o fogo. Eu roubo dos deuses a sabedoria de plantar a mandioca. Mais para frente, se eu colocar a mandioca no fogo, eu juntei Lé com Cré. E falei, nossa, se eu juntar isso com isso, eu tenho um terceiro isso, mandioca cozida, ou pelo menos torrada. E o sabor muda. E eu falo, olha, entende o que o Logos vai fazendo? É, eu preciso disso que você falou, Su, de um instinto da fome, um instinto fundamental, biologicamente base para definir espécie. Uma espécie é definida pela sua capacidade de se alimentar, de se reproduzir e de manter a forma. Se ela não fizer isso, ela desaparece. Se ela não conseguir mais se alimentar, se ela não conseguir mais se reproduzir, ela não mantém a forma. E aí acabou. Extinguiu. Dinossauro não existe mais. É, Então, vejamos. Tá dando para entender, pessoal, que eu estou montando um cenário fixo que vai ser forçado por uma dinâmica. Isso acontece, de acordo com a física, né? Isso acontece a cada segundo, nos tempos de hoje. A cada segundo isso está acontecendo, só que a gente não vê. Isso fica ajustado pelo tempo. Ah, ontem fez um dia muito legal. Então, isso é ajustado pelo tempo. A minha consciência registrou que ontem a temperatura na França subiu a 40 graus. Nunca tinha acontecido isso. Mas eu vou olhar para isso de maneira estática. Olha, a temperatura subiu a 40 graus. Alguns vão dizer, ah, é o ser humano, já entendi, é carbono no céu, desgraçado. Agora vocês vão ver só, dizem alguns. Deus vai se vingar, a natureza vai se vingar. O El Ninho vai ser o pior El Ninho da história. E eu vou dizer, penso, mas não é possível separar um sistema do outro. Então, o que eu estou defendendo é que não tem um ser humano que faz com que o ser humano sofra. Estão entendendo esse primeiro conceito aqui? Que não é o ser humano que faz outro ser humano sofrer. É a consciência que implica em algum tipo de manutenção. Algum tipo de manutenção. Quando, e aí, de novo, Freud tem razão, ele é muito perspicaz. Quando a gente fala de Édipo, a gente não fala de Édipo como se fosse uma estrutura solta no ar. Ah, isso é Édipo. O menino se agarra à mãe, a menina. Não, acho que nem Freud pensou, acho não. Certeza absoluta que nem ele pensou dessa maneira. Ele pensou de uma maneira fisiológica, o que vai dar um conflito com Jung que vai
pensar dessa maneira que eu estou defendendo, que o sistema é arquetípico. E sendo arquetípico, não funciona. Isso aí vai montar tudo aquilo que eu estou defendendo aqui. Se é arquetípico, tem uma finalidade e uma consequência. Não é por acaso, não é por sacanagem de alguém, é por uma consequência. Esse é o movimento que se instala no campo do livro em andamento. Pessoal, façam perguntas aí para entender esse mecanismo, senão o campo aqui fica numa divisão imaginária de um lado e uma consequência não compreendida do outro. Porque esse fator, sem vocês perceberem, está acontecendo na vida de todo mundo aqui. O que afeta a minha concepção de eu é a minha consciência de onde eu estou. Se eu me conscientizar que isso é uma verdade, essa verdade vai se impor. Porque eu sou parte, vou plantar mandioca do jeito que sempre plantaram mandioca. E quando alguém diz, puxa, você já comeu batata? Eu vou dizer, não, o Deus da mandioca me puniria. Que é a montagem que o Leviatã, no encontro passado, está fazendo em direção ao Berremonte. E que essa estruturação, o Leviatã Berremonte, vai afetar imediatamente o mundo prometeico epimeteico. Imediatamente. Eu estou colocando Leviatã e Berremonte como forças da natureza. Forças que têm uma composição libidinal na forma de desejo, na forma de vontade. Que é isso que no livro vocês vão ver que o Leviatã vai conduzindo o Berremonte a perceber. Olha, vamos fazer isso, vamos envolver essas pessoas nesse drama. E esse drama desse trecho do livro eu estou traduzindo aqui numa forma conceitual. Então, esse fenômeno está acontecendo na cabeça de todos nós nesse instante, colocando-nos na posição em que aconteceu algo amanhã, ontem que vai repercutir amanhã. Sem nenhuma polêmica desnecessária, mas então alguém instala, né, uma taxa de porcentagens para tentar coibir um outro país a se submeter. Mas não é diferente, né, não é nada diferente da mãe que diz para o filho, vai tomar banho, senão... E a criança vai tomar banho. Porque senão o quê? Bom, eu falo para as pessoas, olha, se você bate na criança, tudo bem, ela para. Ela não vai fazer o que ela queria fazer diante da ameaça, né, de ganhar um tomahawk na cabeça. Então, ela trava. Mas ela perde o contato, com a sua natureza. Ela não consegue ir mais para frente, ela sempre fica ameaçada de uma extinção. Portanto, o desenho do amanhã para essa criança é nebuloso, porque eu já não sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu não posso comer batata, porque diz o Deus da mandioca que quem come batata é do time contrário. Dizem até que a gente morre se comer manga com leite, então proibidíssimo. Se você comer manga com leite, você morre na hora, paf.
Não sei quem inventou isso, se foi o produtor de manga para ninguém comprar leite, ou se foi o contrário. Ou, se vocês quiserem, quem tem iPhone é mais inteligente de quem tem Samsung. E aí os caras vão lá às 5 horas da manhã comprar iPhone a R$ 10.000, porque eu sou melhor do que aquele que vai esperar, né, por 5 anos para comprar esse iPhone. Pessoal, não é uma ironia, é uma psicodinâmica, é uma condução a partir de valores. Se você faz oração para o Deus do seu inimigo, o seu Deus vai lá e te dá um cacete. Você vai ficar com varizes no nariz. Puxa vida, então é isso? As varizes no nariz é porque eu ofereci-me a um Deus diferente. Tá dando para entender que nós estamos falando de uma realidade consciente do indivíduo, uma realidade consciente, uma ameaça de uma outra realidade, e que isso gera uma tensão no sistema. Isso é conhecido como teoria do caos. A teoria do caos, ela se apresenta para um indivíduo só, mas também para todo o coletivo. O que o Spitzer vai definir, ele nem sabia que existia a teoria do caos ainda, mas ele vai definir, nesse momento do livro, a teoria do caos. Que um sistema entra em esgotamento, pam, e agora não, quem a Apple morreu, não vai ter iPhone 38. E agora? Como é que eu vou saber que eu sou melhor? Mas dizem que, né, lá no Uzbequistão tem uma fábrica construída pela China que vai fazer o Xinxin, que é melhor que o iPhone 38. Uau! Agora já tenho como ser melhor do que os outros. Pessoal, isso é dinâmico. Isso não é racional. Isso é um desenvolvimento da consciência. É ela que faz isso. Não é uma ironia, como se essas pessoas fossem idiotas. Eu estou brincando aqui, mas não é isso. Estou mostrando que nós nos deparamos com pessoas à nossa frente que vão sugerir esse tipo de comportamento para nós. E elas não entendem que esse comportamento está sob essa tensão do caos. Qual é essa tensão, então, do caos? Uma coisa que não oferece mais nenhuma satisfação. Nossa, eu não aguento mais comer mandioca crua. O que que a gente pode fazer? Veja que aí os deuses sabem. Os deuses sabem que deve ter um outro jeito de fazer mandioca. Mas eu não posso ofender os deuses. Então eu vou lá e confesso os meus pecados, que devem ser eles os problemas que me fazem comer a mandioca do jeito que ela é. Confessado, então, os meus pecados, espiando as minhas culpas, Deus pode ter pena de mim e dizer: tá bom, vai, então você está liberado dos seus pecados, vai ser feliz. É, pessoal, isso para algumas pessoas, e vocês conhecem com certeza alguém, isso pode ser chamado de eu ter o dedo podre para escolher alguma coisa.
Não é possível, né, que eu vou lá, escolho sempre o mesmo tipo de comportamento e ninguém gosta de mim mesmo. Eu falo, é uma linha muito adequada, né? Mas a sua consciência diz que esse é o seu problema. Corta o dedo, entende? Aí seu dedo podre morreu, né? E amanhã esse outro dedo aponta e você vai ser feliz. Mas não tem dedo podre. É que eu falei isso para uma cliente ontem, né, que usou exatamente essa expressão. Eu falei, colocar a culpa no seu dedo não reflete a realidade. Não, não é o seu dedo o problema. Então, pela teoria do caos, eu esgoto um jeito de ver, eu estou vendo o mundo do jeito que eu sempre vejo e só colho aquilo que eu sempre colho. Porque a minha consciência só come mandioca crua. Alguém precisa me dizer, puxa, você já ouviu falar da mandioca cozida? Não. Eu trago essa experiência assim. Eu não gosto de. Oh, caramba! Tanto não gostava, né? Ai, não é quiabo, é Giló. jiló. E eu não comia de jeito nenhum. Aí um cara falou, porra, mas eu tenho um jiló que você vai amar. Eu falei, meu Deus do céu, não dá, né? Jiló não rola. Ele falou, não, não, experimenta, experimenta. E não é que eu gostei. E aí o meu dedo podre para jiló acabou. Eu procuro até hoje fazer a receita do jiló temperado que ele fez. E eu falei, caraca, você me convenceu. Veja que, entende? Se vocês estão compreendendo aqui, eu sei que eu estou amplificando isso de um jeito, mas o que eu estou tentando montar é que as minhas verdades estão na consciência que percebe a realidade. E que tudo que está nessa realidade que eu percebo é, porque a minha consciência não faz uma outra mudança. É. Quanto mais para trás nós formos, o Neumann também coloca isso brilhantemente, mais o que ele vai chamar de patriarcado é o conjunto de percepções da realidade mais ampliada do que a anterior, ou seja, eu tenho mais logos. E aí eu compreendo melhor o sistema que antes me falhava. Deus me castigou, fiz a minha plantação, choveu, acabou com a minha plantação. Deus não gosta de mim. Não, não é bem assim. Aí você descobre que se você plantar um mês antes, você colhe antes da chuva. Ah, então não era Deus. Não, você só não sabia que podia plantar, que devia plantar um mês antes, né, para não colher na época da chuva. E aí a gente tem, né, esse roteiro da agricultura que se transformou hoje em dia até a Arábia Saudita hoje é o país que mais alimenta o Oriente Médio, porque eles conseguiram fazer do deserto uma plantação. Uma técnica óbvia, mas não era tão óbvia até bem pouco tempo atrás. É o país que mais exporta alimentos para o Oriente Médio, claro, pela facilidade de transporte, não é? Entenderam até aqui, pessoal, que eu tenho um jeito de ver a consciência e imprime esse jeito até que esse jeito não ofereça mais nenhuma satisfação. Vira o dedo podre. É, Todos os dias eu acordo no mesmo dia. E a gente, tecnicamente,
não é a obrigação do analista, porque não dá. O analista ele tem esse olhar para a maneira que o nosso cliente planta mandioca. Mas não tem como mudar isso. Não pela razão, não dá. Mas dá pela compreensão. Onde vai entrar esse sistema, sabendo da teoria, sabendo dos movimentos eh, históricos, está na conversa de Leviatã e Berremonte. Então, nós temos o seguinte, pessoal, vamos lá. Nós temos o anjo do Senhor morrendo, Epimeteu é o rei, o anjo do Senhor disse: proteja os meus 3 filhos, porque é deles, então, o domínio do amanhã. E Berremonte está ali, né, levando os quaches do Leviatã, que diz: eu tenho uma armadilha. Olha que Spitzer, ele escreveu isso no século XIX, não tinha Freud, não tinha Jung, não tinha Lacan, não tinha ninguém. Não há quem sabe. Mas ele escreve isso no século XIX, numa inspiração divina mesmo. Então Leviatã vai. Bom, ele devia ser judeu, com certeza, para usar todos esses elementos hebraicos. Mas Leviatã vai dizer assim: olha, Berremonte, eu ouvi dizer, né, que aqueles que se feriram no passado agora estão protegidos, eles não querem fazer mudanças. Olha que legal isso, pessoal. Isso é Spitzer. Então, os mais velhos têm medo, porque eles sofreram, né, guerras, epidemias, e eles dizem: não, 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 mudanças nem pensar, porque eu já sei o que aconteceu quando eu sofria antes, agora que está tudo certinho, não mexam nisso. Teve um cara que disse: eu não sei onde vai parar essa juventude. Não é possível, isso não vai dar em nada, não serve para nada essa juventude. Sócrates, mais de 2000 anos atrás. Não por um acaso, vocês vão ouvir os mais velhos dizendo: essa juventude é tudo mimimi, nem, nem, nem. Não vai dar em nada isso. Olha, Spitzer brilhante, em que os mais velhos vão dizer: não, 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 não mexam nisso, que isso vai dar zebra. Mas aí o jovem, né, escuta a voz de um novo Deus. E esse novo Deus pode ser o TikTok. Eu falo para algumas clientes: deixe seu filho brincar de TikTok. Mas não vai ser ninguém na vida. Veja, que olha isso, né? Pessoal, é de uma continuidade clara, de uma continuidade clara. A pessoa diz: se ele ficar no TikTok, olha, né, o lado mais conservador, né, se ele ficar no TikTok, não vai ser ninguém. Meu filho repetiu de ano 5 vezes, ficava lá jogando futebol lá no campinho, desgraçado. Meu vizinho não, meu vizinho tirou 10 em tudo. E a vizinha ainda fala: você viu, meu filho tirou 10 em tudo, desgraçado desse moleque. Entendem, pessoal? Como o lado conservador vai dizer: aquele que joga futebol não vai dar em nada, aquele que tira 10, puta, esse vai ser presidente da República.
Azar de nós. Porque se, não dá. Então, o espírito está montando, né, essa estrutura, sugerindo que há uma armadilha em andamento, e aí nós vamos ter que separar agora algumas peças. Deu para entender até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Valeu. Diga, Rebeca. Elton tá em silêncio. Estava aberto, era isso? Eu abri, tá? Não, não tem pergunta não, Dante. O Dante. Não tem Ô, ô, pergunta ô, não. ô, o que está acontecendo aí? O Weber quer fazer uma pergunta. O Weber quer fazer uma pergunta. Ah, falaram Elton, não, é Weber. É a similaridade sonora. É isso. Bom, tem muita Gente, cera no ouvido, né? Para ter gente, essa coisa é outra similaridade. fina, né? Marcos, Oi. então essa armadilha que está se armando, eu não Uhum. sei se já estou adiantando a palavra, mas é o Fique à próprio vontade. julgamento. É a própria consciência, Weber. A consciência não compreende, ela não tem esse espaço a mais ainda. Porque nesse momento, o que que nós vamos ter? O Berremonte, ele é um deus terreno. Ele aparece lá em Jó, como o hipopótamo, o rinoceronte. Então, o Berremonte é uma estrutura é, 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 materializada. Eu ia usar o termo, mas vou usar. Coagulada. Então, quando eu coagulo alguma coisa, como o meu vizinho, ele fica coagulado, como o meu inimigo, como a minha cliente, o dedo podre. Fica coagulado, é um fato. A minha consciência, não concebe outra coisa. Então, o Berremonte é uma estrutura que vai desmontar o sistema coagulado. Ele vai ter que quebrar tudo. Por isso que é a teoria do caos. Ele vai desmontar aquilo que é. Aí a mãe vai reclamar do TikTok, aí a pessoa vai dizer. É que eu só posso pôr esses exemplos sem nenhum tipo de afiliação, é que é funcional. Vocês vão ver só os chineses vão dominar o mundo. Eu falo, bom, é tudo, é tudo leituras precipitadas. Porque senão, seguindo essa rota que eu defendo, senão o Logos não evoluiria. O Logos consiste em eu perceber que se eu comer batata, se eu tomar leite depois da manga, se eu tomar banho depois de almoçar, não morri. O Logos, então, ele se amplia das Isso, exceções. isso. Para eu ampliar aquilo que era um preceito, quem vê TikTok vai ser idiota. Veja que isso vai criar um outro fator. A mãe, então, acredita e o menino vai morrer de manga, ou a menina, né, vai morrer de manga com leite. Porque ao entender isso, a mãe vai dizer: tá vendo? Eu falei para você que você ia repetir de ano, é o TikTok. Não, não sou eu que estou te enchendo o saco porque tenho dúvidas, é o TikTok. Coloca isso. É, é bem legal isso para as questões técnicas. Aí um cliente me diz assim que a esposa dele quer que ele pare de conversar com a menina da academia. Eu falo, e você? Eu falo, não, eu converso com ela só. É a minha esposa que é ciumenta, né? E eu sou tranquilo.
E aí ele explica direitinho que na sessão seguinte ficou tudo bem. Eu falo, "Ah, então, o nosso trabalho se encerra, né? Você convenceu a sua esposa de que ela é ciumenta, que sua relação com essa moça é tranquila. Puxa, que bom, então não temos o que fazer. Acabou o nosso trabalho. Então, boa vida." E aí ele chega e fala, eu preciso só contar uma historinha que a amiga dela quis beijá-la, eu quase bati nela. Eu falei, opa, peraí. Então tem mais coisa que você não estava contando. Então não é o problema da sua esposa estar com ciúmes. Veja, pessoal, quando ele fala isso, posso dizer para vocês que eu não tenho ideia do que vai acontecer. Mas ele abriu uma estrada enorme, que tem um monte de variantes. Por que essa raiva que ele quis bater na esposa e na amiga, no meio da festa? Entende que tem alguma coisa faltando nesse quebra-cabeça, né? Há uma reação frente àquilo, as duas estavam bêbadas, papapá, mas já é a ponta de um iceberg isso, né? Porque existe uma resposta motora, existe uma leitura afetiva. Quando eu a vi querendo beijar a minha esposa, eu quis bater nas duas. Arrastei a minha esposa para fora da festa. Hum, temos suspeitas, claro, do que pode ser isso. Mas veja, pessoal, que ele sofre, então, de uma conclusão imediata. Ele já concluiu alguma coisa em andamento, da mesma maneira que a esposa também já concluiu uma história dentro da cabeça dela. Pessoal, vocês entendem que todos esses eventos estão presos dentro dessa coagulação, dessa realidade que eu sei que é. Eu sei onde isso vai parar. Não, você não sabe. Se você souber onde isso vai parar, o seu dedo continua podre. É um saber que você diz, ah, eu já sei o que vai acontecer. Isso não quer dizer que existe um. Vocês estão entendendo, pessoal? O que se instala no campo das terapias é que não existem certezas. Eu não posso dizer que é assim. Eu só posso instalar agora um espaço, não de dúvida, apesar de ser, né, dúvida no sentido de o que isso vai produzir, mas todo, por isso que é genial o Spitzer, mas todo o processo consiste em olhar para as minhas dúvidas apoiadas pelas suas certezas, diante daquilo que se tornou inapropriado na minha visão. Então, esse berremonte é aquilo que vai ser o motivo pelo qual o sistema vai ser destruído. Porque todo o meu logos, toda a minha maneira de ver, concebe a realidade desse jeito. Não é a realidade material. Então, É como... usando esse exemplo que você deu, Marco, Berremonte seria a menina que tenta beijar a esposa, fulano. Berremonte seria a cena, sim. Berremonte para ele seria esse monstro que veio à tona. Ele quer matar esse monstro que vai destruir as minhas certezas. E a esposa tem a mesma leitura. Se ele conversar com a menina da academia, eu tenho certeza que ela vai seduzi-lo. Então, ele está no TikTok, sei lá, do pênis.
na cabeça dela. Então, entende que isso é uma certeza material, vale para tudo. E quando aparece essa dúvida, eu tento reforçar a certeza. Ah, eu já sei onde isso vai dar. É esse o momento em que o Berremonte e o Leviatã começam a atacar o sistema de valores. Então, quem é o Leviatã? Veja, aí, pessoal, não sei, é que eu tenho que fortalecer esse conceito. Então, dentro de nós temos duas estruturas. Uma que concebe a realidade, pan, né? Estou aqui, e outra que é remontista, né? Quer dizer, é uma que vai dizer só que não. Veja, né, o Freud vai definir isso como superego e id, princípio de realidade, princípio de prazer, bem instalado, por sinal. Mas veja, o que está acontecendo é o conceito de consciência do que eu vejo e tem que ser do jeito que eu vejo. Porque isso é o logos que eu tenho, é o meu compromisso com o superego do jeito que ele é. O instinto vem como um berremonte. Vem e me seduz por alguma coisa. Me seduz da fantasia do que eu acho que está acontecendo. Para eu quebrar a minha certeza do meu sistema de valores, do meu logos. Meu logos está dizendo, isso não vai dar certo. Essa menina beijar a minha esposa, puta, isso vai virar uma suruba, sei lá o que que vai virar isso. Então eu entro com o meu superego, né, e vou, né, acabar com isso antes que isso vire aquilo que eu imagino que vai virar. Olha o Leviatã aí na cabeça do indivíduo como uma força do inconsciente. O Leviatã ele é o próprio instinto fazendo pressão para que se desmonte um sistema de logos. A minha dúvida é porque esse sistema vai ser desmontado pela manifestação no mundo do instinto ou Não, não? na consciência sua. Tá O na mundo do consciência. instinto faz o que ele faz sempre. Tá. É porque aí tem um outro fator, Su. É uma boa pergunta, mas que foge um pouco da rota que eu estou desenvolvendo. Então, vejamos. Perceba que a consciência ela vai acrescentar algo que eu não vejo. Sim. Então, eu não vejo eu chegar no meu vizinho que ganhou, o time dele ganhou do meu, e eu levar cerveja e bolo e dizer, porra, vocês jogaram bem pra caramba. Eu já fiz isso num teste e o cara me mandou embora da casa dele. Juro mesmo. Porque ele falou, não, 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 não vem não. Agora que eu ganhei do seu time, não vem estragar que eu tenho que encher o seu saco. Não, 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 não vem de bonzinho, não. Juro por Deus, foi bem isso que ele falou. Ah, todas as vezes que meu time perdia, eu nunca falei nada para ele. Ele nem sabe que time eu torço. Mas para ele era a chance dele de revidar. Hum. Entende? Então, nesse ponto, a consciência não tem esse espaço de incluir essa negociação. Aí, né, para quem gosta, eu venho discutindo isso na teoria dos jogos do John Nash, até compartilhei em alguns lugares esse tema, que tudo se encaixa. Veja, que o caos só pode acontecer porque eu tenho um princípio
de inimizade do outro. Eu tenho esse princípio. Ele pensa diferente do que eu penso. Portanto, vai querer que eu coma batata. E aí o meu Deus da mandioca vai descarregar chuva de bola de fogo na minha cabeça. Sodoma e Gomorra. Isso aqui vai virar uma bagunça. Então, não quero que isso aconteça. Não vou comer a sua batata. Não voto no seu candidato, não torço para o seu time. Não quero saber se o camarada. Se ele é bom ou ruim. Isso é Não, contra você. isso, é isso que eu falei lá no começo, que a discriminação está instalada por antecipação, seja por gênero, por etnia, por cor, por TikTok. Eu já pressuponho, isso não vai dar certo, é uma torcida. Uhum. Eu só É, perguntei para saber se parte do Berrimon faz com que aquele incômodo seja visto pela pessoa. Aí e- cria e- essas situações. o Leviatã é o inconsciente Liberta. impulsionando a realidade para que ela seja desmontada. O rei e o anjo do Senhor são aqueles que defendem o que é. Então, é um sistema conservador e vencido dentro de nós. Todo mundo tem isso. E, e o Berremonte, então, é essa força destruidora. Essa força que as pessoas falam, por que que aconteceu tudo comigo? Nossa, eu estou aqui com uma disenteria e tenho soluço. Isso não vai dar muito certo. Se eu ficar tendo soluço, é muita sacanagem. Quem é que fez essa graça comigo? Que cada soluço, né? Eu tenho que me limpar. Vai tomar banho. Coisa mais demoníaca. É, entende isso? Então é isso, né? Entendi. Né? Só eu repito que eu acho assim, aquele, como você usou, aquele beijo, se acontecesse, podia ser uma hecatombe psicológica, vamos Sim, supor, nossa. Não, já né? foi, já era, já Já, está lá, já já está lá. estava instalado. Mas se não tiver aquela ameaça, ele adia saber daquilo. Sim, seria mais ou menos isso. É uma boa posição, Su, porque, veja, se adiasse, esse é o outro ponto, né? Se você adiasse isso, vamos colocar assim, aí envolve todos esses conceitos. Se você adiar isso, isso significa que o dia que acontecer, que você adiou, Sim, vai trazer as consequências. sim, Então, vamos supor que o meu cliente esteja fazendo terapia e isso aconteceu ontem. Aí ele pode falar sobre isso. E falando sobre isso, a gente consegue agora decifrar o código, vamos dizer assim, do Berremonte. sim, Porque vai mudar toda a realidade. Mas se ele adia, então essa mudança só acontece aqui, ó. Peraí, aqui, sim, deixa eu caber aqui. Só acontece aqui, não acontece aqui. Né? E isso se instala, numa concepção do que, como eu falei agora há pouco, do que é hoje. Porque não pode acontecer uma coisa no dia em que essa coisa quiser, não pode. sim, Pela própria teoria do caos, da psique, não pode, porque o amanhã ele já é constituído de toda essa mudança. O inconsciente já está invadindo a consciência do indivíduo, o caos instalado já está extremamente desconfortável para o indivíduo. Eu não aguento mais isso, e o berremonte já está desmontando todo o sistema.
O passado já está morrendo. E uma nova consciência já está se instalando. Então, ela não pode instalar no bel prazer do indivíduo. Porque, entende, isso faz um efeito cascata. Seria como se, né, fosse possível, e não é possível, todo o sistema, toda a história é feita, como vocês estão entendendo aqui, por uma sequência de aumento da consciência. Então, se eu como a mandioca e, de repente, eu esquento a mandioca, alguém lá na frente, e se a gente pôr manteiga? Mas para eu pôr manteiga na mandioca, alguém teve que descobrir como fazer manteiga. Esse é o que a gente chama de entrelaçamento quântico. Quer dizer, a minha ideia, ela só cabe se ela servir para a ideia seguinte. Eu não tenho como descobrir algo que não serve para nada. Eu não tenho por que ver extraterrestre. Eu vou dizer, tá, você gosta de extraterrestre, tudo bem. Mas para que serve ver extraterrestre? Ele conversa com você e ele vai te ensinar o quê? Como ir daqui até Alpha Centauri em 5 minutos? Sei. É, sinto muito se eu estou ofendendo alguém, mas isso é um fato. Eu não posso descobrir uma coisa que não serve para nada. Se Mas até tra... essa resposta sua Uhum. também transmite a sua realidade no momento. Transmite, e eu estou defendendo isso na consciência que eu recebi, né, da minha vida e da leitura Uhum, do Jung. uhum, uhum, Mas ela é compatível, modéstia à parte, com todo o conhecimento que eu estudo aqui ou ali. Todo mundo fala a mesma coisa. E o quê? Porque esse indivíduo que se abstrai do princípio da realidade vai lá para o princípio do prazer. Então você fica esperando que uma nave espacial venha te salvar. uhum. Entendi. E o meu cliente fica torcendo para que nenhuma menina queira beijar a esposa dele. Eu falo, não é possível. Se for possível, você morreu no ontem. Aí você nem discutiu. Trancou a sua esposa em casa, leva a chave, e põe o cachorro para morder quem passar. Porque, entende, pessoal, isso é um fato, é só a gente olhar em volta. Spitzer fala isso em 1860 e pouco, né? Marcos, mas seria possível esse cliente tirar o foco disso? Não, Ele deixar de ter essa preocupação se alguém vai ou não olhar para a noiva, para a namorada dele, se ela vai ou não se interessar em beijar? é a mesma coisa que nós estamos dizendo aqui que a Su falou. Veja, ele não tem como adiantar ou atrasar isso. Ele vê uma coisa que na mente dele é um fato, tem um desenho. Então, vamos supor que você diz, eu sabia. É eu chegar no ponto de ônibus e ele passou. Filho da mãe, eu sou um azarado mesmo, ou um dedo podre. Mas se eu nunca questionar, mas por que isso acontece? Vai acontecendo. E você vai dizer, eu sou o maior azarado de pegar ônibus do mundo. Não é uma boa qualidade, convenhamos.
É, Porque isso se divide em duas coisas. Eu vou te dar um exemplo engraçado, que eu acho que você já deu esse exemplo antes de acontecer comigo, antes de começar a acontecer. Quando falavam para mim, andar de noite em São Paulo é fria, você vai ser roubado. Nunca fui roubado. nem eu. O dia que eu tava com medo, porque eu tava com mais coisa, fui. Daí passou assim um mês, fui de novo. Aí o dedo apodreceu. Isso, não é? Aí eu não entendo se eu colapsei a função de onda ou se eu deveria ter ouvido antes. Mas entende? É aí que é legal, porque é o que a Suzana perguntou. A menina quis beijar a esposa do meu cliente naquele dia, e ele trouxe na sessão, tentando empurrar. Eu falo para ele: bom, então não temos o que fazer, seu problema com a sua esposa está resolvido, e ele levanta a mão, dizendo: não, não está. Então, ele não quis jogar para frente isso. Então, o que você quer dizer com. Veja, se você nunca foi roubado, o que você quer dizer ter sido roubado duas vezes seguidas? Com, com carinho e coragem, né? Que o passado tinha razão, Sim, né? Aí você falou: é mesmo, né? Eu sou um ingênuo. O mundo dos meus pais tem razão. Não vou comer leite com manga nunca. Nunca comi, mas quando eu comi e passei mal, puta, eles têm razão. Veja que essa é a interface, Weber. Essa é a interface entre a consciência anterior e a nova. Na consciência anterior, eu quero voltar ao Deus da mandioca, porque o Deus da batata mostrou que eu vou me ferrar. Então, não faça isso, porque os seus pais dizem, ou os seus amigos dizem: não ande à noite em São Paulo, que é perigoso. E você diz: não, no meu mundo é tudo feliz. Opa, ficou perigoso. Então, eles têm razão. Agora eu não me atrevo a seguir em frente com o meu mundo. Eu não sei o que aconteceu com o rapaz ainda, mas ele entende que aquele beijo vai levar isso para um outro lugar. Mas ele precisava descobrir, que isso, está na imaginação dele. Como é que você pode afirmar para os seus pais que não tem perigo nenhum, mesmo? Se eles estão dizendo tem perigo. Aí eles dizendo tem perigo, você vai lá e, nossa, não é que tem perigo mesmo? Então eu já não confio mais na minha certeza. mas a questão é que não existe uma verdade absoluta, só existe a realidade para cada um ou para cada grupo. Exatamente. Não existe verdade absoluta. Mas alguns querem que exista para não mexer em nada, deixa tudo aqui, que senão o berremonte aparece, vai dar uma zona, vai começar tudo de novo e essa molecada fica cutucando o monstro com vara curta. Porque um time que está ganhando não se mexe. Isso. Isso, não se mexe. Se meu time perdeu, a culpa é do meu time. Não fui eu que fiquei bravo. Ele que perdeu e a culpa é dele. A minha namorada. Aí eu dou uma pista, né, do que eu acho que deve estar acontecendo. A minha esposa ia beijar a amiga dela. Que cena é essa, insisto, que aterrorizou o meu cliente? O que é que ele não quer ver?
Deve ser a mesma coisa que ela não queria ver com a fulana da academia. Isso, a mesma coisa. No caso da esposa, eu falei para ele, bom, no caso da esposa é fácil de entender, não é? A moça da academia, faz você se sentir amado pela sua esposa. E você, desconfiado que ela beijaria alguém, né, usa a menina da academia para dizer, não, eu amo você. E isso, não é ele que faz essa moça surgir na academia, porque se ele trocar de academia, vai ter uma outra moça lá Vai ter também outra moça. esperando ele. Vai. Se Ah, não for na academia, é a garçonete da lanchonete, é a colega do TikTok que ele nunca viu, mas que deve ser ela, porque esse monstro já existe na cabeça de todos. faltou. Agora entrou a pecinha que faltava na minha mente aqui, entendi. É, o legal é que quando a gente sabe disso, entende? Sim, eu sou primeiro, o mais velho, né? Mas o mais consciente. Eu já passei por essas experiências e me conscientizei. Então, o Berremonte já avançou sobre a minha realidade muitas vezes. E todas as vezes que ele entra agora, eu digo que bom, porque é o que eu falo para os meus amigos, colegas de trabalho. Depois que você se torna analista, todo ano tem Berremonte. Mas ele chega para te entregar um relatório, né? Algo que já fica mais fácil de. É, porque ele diz, entendi. Porque se eu tivesse medo exatamente do Berremonte, eu tenho respeito, eu tenho temor, que é diferente de medo, mas eu tenho respeito. Mas se ele não aparecer, o meu dia vai ser o mesmo. Eu caio na rota, do sem graça. Não é do mesmo tamanho que foi no passado, nem pensar. Né? Não é daqueles tamanhos que você fica na noite terrível da alma. Só é desconfortável. Só para ajudar nisso, veja, se vocês estão entendendo que está se aproximando da realidade do Spitzer, é isso. Um sistema que vai aumentar o caos, que vai destruir as verdades, que vai reconstruir sob uma nova ótica o sistema anterior, e que o Leviatã estrutura isso como se fosse o inconsciente querendo ampliar a consciência. E aí isso nos devolve, aí eu deixo essa inquietação para vocês pensarem nisso com bastante alegria. O mito de Sísifo é bem isso. Sísifo não quer morrer. Então ele rapta o Tantalos, né? Ele rapta a morte. E aí ninguém mais morre. E a vida fica numa rotina sem graça. O Hades não tem mais ninguém, todo mundo vive eternamente, e aí você acorda todos os dias no mesmo lugar. Quando Marte vai lá buscar o Sísifo já está consciente disso. Então, o que as pessoas não entendem é que ele carrega a pedra para cima, deixa a pedra cair para ir buscar de novo. Ele faz isso pela própria vontade. Ele se conscientizou que se o ciclo não se desenvolver,
tudo fica sem graça. Se eu não quiser que nada aconteça, eu morri. Não tem mais nada acontecendo. Entende? Por isso que a gente diz que o desejo, lacanianamente, o desejo em falta quer dizer que se eu quiser ser o desejo dos meus pais, eu já estou morto. Né? Não tem mais vida. Eu vou pensar como ele pensa. E é isso que o livro, nesse ponto, está dizendo. O jovem tem que ir lá e, né, ser iludido pelo inconsciente para uma nova trama. E aí os pais entendem que aí os pais vão dizer, não, TikTok nem pensar. E a criança diz, mas eu vou ter que ficar no TikTok, porque se eu não ficar aqui, eu estou lascado. Vou caber na sua verdade. Expandam isso a bel prazer, pessoal. E então, no próximo Prometeu e Epimeteu, nós vamos ver que as peças começam a se mexer. O mundo de Epimeteu vai começar a cair. E nós temos outros simbolismos que acontecem na vida de todos nós. Mitologicamente falando, e seguimos na rota. Tá bem, Su? Tá bom, tá bom. Desoladinho esse tá bom Tô, hoje, hein? Tá tô bom. lembrando, só para enriquecer um pouco, que as mulheres, olha só, da minha família, porque agora com a Copa teve bolão, ficaram famosas por sempre torcer para o time que perdia. Agora eu estou juntando essa sua história e não está nada legal. Então, você, e os homens agora dizem que isso é verdade. Mulher É não sabe lógico, escolher. lógico. Sul, torce para a Argentina, por favor. Ai, meu Então, Deus. torce para a Argentina e vamos ver É, o que aconteceu, Su, depois do nosso vamos encontro ver de se com a hoje. consciência nova, se eu torcer para a Argentina, dá certo. Muito bem, pessoal. Tá, Obrigado pela presença. até. Bom dia Sempre para um, todos. um prazer Obrigado, vê-los. Marcos. Bom dia para Tchau, todos. Marcos. Tchau, bom Ô, final Bebel, de aparece semana. mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau, turma. Tchau, Marcos. Valeu. Tchau, pessoal. Paulinha também aparece. Beijo, obrigada, gente. Até a próxima. Até, até. Beijo. Tchau, tchau.